Me chamo André e essa é a apresentação do trabalho desenvolvido por mim, André, juntamente com Felipe, Gabriel e Rafael, para a disciplina de Cálculo 2, ministrada pela professora Anne Rezende Negreiros sobre a regra do trapézio, na qual é um método de integração. O nosso artigo aborda utilizar o método de integração, no caso a regra do trapézio, para calcular uma área indígena. Mas antes de entrarmos a fundo nessa regra, é importante falarmos da integral, que foi desenvolvida primeiramente para calcular a área sobre uma curva no plano cartesiano. Mas, por consequência, foram surgindo problemas também relacionados à física. Porém, falando da integração numérica, que é utilizada para calcular a integral definida de uma função quando não é possível avaliar sua primitiva, de modo a poder utilizar os métodos numéricos para a aproximação do valor da integral definida. Também é importante dizer que existem vários métodos de integração numérica, como por exemplo a regra de Simpson, a regra do ponto médio, a regra do trapézio, que é o método abordado nesse trabalho, dentre outros. Eu vou estar conceituando e falando um pouquinho agora sobre a regra do trapézio, que foi a técnica que o nosso grupo utilizou para estar resolucionando o problema. Essa regra ela é muito utilizada, como já dito acima lá na definição de integrais numéricas, ela é muito utilizada principalmente quando não se tem a facilidade de obter a primitiva de uma função analiticamente. Então, esse é o papel dessa técnica. Ela vem justamente para estar auxiliando e facilitando o cálculo de uma determinada integral e a obtenção da primitiva dessa função. E no que consiste a regra do trapézio? Ela consiste basicamente na aproximação de uma determinada área abaixo da curva, que é definido pela integral da função que representa essa curva, com base numa figura já notável, uma figura conhecida que tem o seu cálculo de área determinado por um polinômio de grau 1, que no caso é o trapézio. E quando se tem a intenção de determinar a área abaixo de uma curva, aplicando essa técnica, abrem-se duas possibilidades, que a primeira é a regra do trapézio simples e a regra do trapézio composta. Na regra do trapézio simples, a área abaixo de uma curva é determinada com base em um único trapézio com intervalo de A até B. Ou seja, a aproximação da área pode ser determinado pelo cálculo da área do trapézio, que é definido pela base maior mais base menor vezes a altura, que nesse caso é o intervalo de integração onde a área desejada termina, menos o intervalo de integração onde a área se inicia, dividido por 2. Já na regra do trapézio composta, a área abaixo da curva pode ser determinada com base na soma da área de diversos intervalos trapezoides iguais, com início no intervalo de A até finalizando em B. Ou seja, divide-se a área abaixo da curva em diversos trapézios iguais, calcula-se a área desses intervalos e posteriormente soma-se eles, obtendo assim uma aproximação mais exata da área abaixo da curva do que na regra do trapézio simples, e que pode ser definido pela fórmula f de xb mais f de xa mais 2 que multiplica f de xn menos 1 vezes h, que é a altura, que nesse caso é determinado pelo xb menos xa dividido pela quantidade de intervalos que foram dividido tudo por 2. Bom, eu irei falar sobre o problema e os métodos. No problema é apresentado um mapa e nesse mapa o objetivo é estimar o valor da área ocupada pelos indígenas por meio da regra do trapézio e o cálculo das integrais, além de estabelecer um comparativo entre os resultados pelo método simples e pelo método composto. O povoado indígena, com extensão 9 km, vive à beira de um rio. O fluxo e a direção do rio pode ser descrita pela função f de x raiz de x menos 1. Com o cálculo da regra do trapézio, você consegue chegar a uma estimativa da área ocupada pelos indígenas.
Para estimar a área ocupada pelo povo indígena, cabe analisar o gráfico da função f de x raiz de x menos 1, que representa a direção e o fluxo do rio. E com isso, aplicando a regra do trapézio, divide-se a área sobre a curva em intervalos trapezoides iguais. Uma vez que o povoado indígena vive rente ao rio, basta calcular a área abaixo da curva do rio, que representa a área total ocupada pela reserva indígena. Para a realização de tal cálculo, faz-se mísera aplicação do conceito de integrais. Após isso, é aplicada a regra do trapézio e divide a área sobre curvas e intervalos trapezoides iguais. A regra do trapézio simples ela é composta de um único intervalo. A regra do trapézio composta ela pode ser composta de 2 intervalos ou mais, tendo assim uma melhor aproximação do cálculo da área indígena. No método simples é utilizado 2 pontos. Esses pontos que ajudam a chegar na aproximação da área do povoamento indígena. No método simples utilizado, a aproximação chega a 13,5. No trapézio composto, é utilizado 5 subdivisões para chegar à aproximação da área, sendo essas subdivisões 1,34, 1,89, 2,32, 2,68. No caso, como o método composto são de 5 subdivisões, existem 5 subintervalos. E com a soma desses subintervalos é possível chegar à aproximação das áreas ocupadas pelos povoados indígenas. Como é possível ver, no método composto, após o primeiro, existe um monte de sequência de 2, indo de 1,34 a 2,68. No método composto, sempre terá essa sequência de 2, e o primeiro e o último, como no caso ali que foi o 0 e o 3, não terá essa sequência de 2. Nesse método composto utilizado, nós temos uma sequência de 5 subintervalos. Como vimos no problema, quanto maior a quantidade de trapézios, melhor será a aproximação da área. No caso do trapézio composto, é possível chegar a uma melhor aproximação da área, por conta de conter mais trapézios. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o código, mas primeiro vamos começar falando sobre o que é programação. Programação é um processo de escrever um programa de computador. Esse programa de computador é escrito através de uma linguagem de programação. Só que ele também é possível escrever numa linguagem de máquina. Uma linguagem de máquina é uma linguagem que só o computador entende. Ou seja, ele não entende nenhum print, nenhum scan. Não, só 0 e 1. Uma linguagem de programação parecida com uma linguagem de máquina é o assembly. Ele vai lá dentro no fundo do computador mesmo para poder programar. Ou seja, quando você vai guardar um número em assembly, por exemplo, você pega essa variável, coloca no registrador, aí o registrador volta, aí você tem que atribuir valor a esse registrador, essa variável, e essa é uma linguagem muito perto de uma linguagem de máquina, porém não é uma linguagem de máquina. Por fim, a linguagem de programação que nós usamos para fazer o código foi a linguagem C, que ela é uma linguagem de propósito geral. Ela é estruturada, imperativa, procedural, padronizada pela Organização Internacional para a Padronização e foi criada em 1972 por Dennis Ritchie. E assim, essa linguagem é como se fosse o pai de todas as linguagens, né? Ou a mãe de todas as linguagens, né? A partir dela surgiram todas as linguagens que nós conhecemos. Ou seja, PHP, C#, C++, todas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o código. Bom, o nosso código
Foi bem simples. Nós usamos uma função, a variável A, a variável B, a variável H, o resultado e a quantidade de subintervalos. Bom, a variável H é o quanto que vai se repartir os nossos subintervalos. Então, é pelaquela fórmula. B menos A, que seria o limite superior menos o inferior, dividido por N, dividido pelos subintervalos. Daí nós temos o nosso H. E a função que nós usamos foi raiz quadrada de x menos 1. Raiz, no caso, x menos 1 está dentro da raiz. E, primeiramente, nós perguntamos ao usuário quantos subintervalos ele quer calcular e calculamos posteriormente o nosso H. Depois mostramos para ele na tela o H. Aí nós atribuímos uma variável auxiliar na linha 22, que é double x é igual a A, para que nós possamos fazer a iteração do x mais h, né? Porque é um somatório. A iteração de todos os intervalos dentro da função. Aí a fórmula é f de x mais h mais f de x sobre 2 vezes h. O sobre 2 é tudo sobre 2, tá? Vezes h. E depois ali o x recebe x mais h, que é essa variável que usamos para poder iterar. Por fim, temos ali na linha 29 o print do resultado. Das linhas 33 a 35, temos a função, que é bem simples. Double f, que o nome da função é f, recebe como parâmetro um valor chamado x, que também é double, e retorna o sqrt, seria a raiz quadrada. Aí a raiz quadrada de quê? Aí colocamos ali dentro a raiz quadrada de x menos 1. E esse foi o código. Agora eu vou falar um pouquinho dos resultados. Com um subintervalo, o nosso H deu 9 e o nosso resultado deu 13,5. À medida que nós formos aumentando os nossos subintervalos, essa estimativa da área vai se aproximando mais para um valor, 17,9 e alguma coisa. Bom, então com 10 o nosso H deu 0,9 e a nossa estimativa deu 17,833. Aí vai aumentando 20, também as casas inteiras também deu tudo 17 a partir de 10. Só vai mudar as casas decimais. Que com 20 o nosso H deu 0,45 e a nossa área deu 17,940. E a partir daí só vai convergindo para um valor. Como nós podemos ver ali em 60 subintervalos, o nosso H é 0,15 e a nossa estimativa de área é 17,988. Uma curiosidade sobre o nosso código é que na hora da confecção dele, tentamos fazer com vetor. Porém, foi tanta informação para o computador que ele, a partir de certos subintervalos, ele dava overflow, ou seja, a memória dele não aguentava e ele não calculava. Bom, foi isso sobre o código.